Porque muita coisa que você pode conquistar nessa vida, de repente, é o crédito que você dá à palavra de Deus. Apesar hoje de um aniversário de 15 anos que está sendo comemorado, vai ter a parte toda de homenagem, vai ter dança em tudo que ela desejar, a noite é dela. Daqui a pouco vai ter comida também, graças a Deus. Mas como é importante termos a palavra de Deus. Eu vou meditar no texto, pedir que vocês prestem atenção, e eu acho que vai valer a pena você tomar posse. Quem dera eu pudesse, nos meus 15 anos, quem dera se eu pudesse ter as orientações da palavra, apesar que eu me converti com 17 anos, 16 para 17 anos, mas bem novo, quem dera se eu aprendesse da palavra. Eu assim vivi em um ambiente até muito hostil. Eu nasci no Salgueiro, no complexo mesmo lá, e sempre vendo tudo, e muitos anos atrás já tinha tantas coisas, como tem até os dias de hoje, mas não por isso eu me corrompi, e também tive bom ensinamento e tomei posse daquilo que meus pais tinham para a minha vida. Amém? A palavra de Deus em Marcos, capítulo 11, versículo 12, 13 e 14, diz o seguinte. Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela fruto. E chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu aquilo. A grande verdade, quando saindo de Betânia, Jesus, nessa passagem, ele amaldiçoa aquela árvore para que nunca mais ela pudesse dar fruto. E eles até não entenderam muito. Mas essa palavra, ali tem um ponto principal dentro dela, desse texto, uma palavra grega, e nesse versículo, fala de que é completamente mal entendido. Até normalmente quando se lê, eles não aplicam verdadeiramente o que é. Então tem uma profundidade nessa palavra, e no final vocês vão ver que isso tanto serve para a vida de Talita, tanto serve também para a nossa vida. O assunto não é sobre uma árvore azarada, uma árvore que não deu sorte. Ela se deparou com Jesus. Jesus pegou, então ele quis amaldiçoar do nada aquela árvore. Não é isso. O acontecimento não é esse. E o assunto também não é sobre agricultura. Jesus não estava falando sobre isso. Em tudo que Jesus fazia, ele dava um ensinamento. Tinha uma importância de tudo que ele falava. E eu vou falar de forma bem calma, tranquila, para que todos possam entender a profundidade desse texto da palavra. Mas sim sobre um julgamento cirúrgico que ia acontecer. Quando ele amaldiçoou aquela figueira, ele estava querendo dizer que ele ia amaldiçoar alguém. Era uma nação, um povo. Ele estava falando do povo de Israel, que ia amaldiçoar eles, e por isso que estava fazendo com aquela árvore. E muitos leem de forma muito errada. Saindo de Betânia em direção a Jerusalém, o texto diz que ele sentiu fome, ele sentiu desejo de comer, e ele vai até a árvore, e ela tinha folhas, mas ela não tem frutos, até porque não era a época de figo, naquele momento não era, mas Jesus foi até ela, só tinha folhas, estava bonita, mas não tinha figos. Então Jesus, não encontrando fruto, amaldiçoou ela, dizendo que não terá mais frutos, porque quando foi até aquela árvore, e quando viu que ela estava com folhas, mas não tinha fruto, e acabou que ele amaldiçoou. Um costume lá da Judéia, que toda árvore, quando ela estava com folhas, ela tinha um broto. Esse broto era um pré-fruto, indicando que ela daria muitos frutos. Mas quando Jesus ele chegou lá naquela figueira, não tinha
esses brotos, só tinha as folhas, ela só tinha aparência, né, que talvez daria fruto, mas ela não tinha nem esse broto. E Jesus sempre usou de coisas simbólicas para que pudesse transmitir um entendimento, uma profecia. Não sei se vocês já ouviram falar, quando até na palavra de Deus, Jeremias, quando ele narra uma palavra, que ele quebrou o vaso, né, de barro em uma praça pública. Dali ele quis realmente mostrar algo através dessa parábola. Outra, Ezequiel deitou de lado no mês inteiro para representar que Israel, ele ia passar um grande cerco. Jerusalém ia passar um grande cerco. Então tudo que Jesus ele falou tinha profundidade, e tinha profundidade nessa questão dele amaldiçoar a figueira. E eram sinais com significado preciso para que todos viessem estar observando. E nessa passagem, porque ela não tinha fruto, a palavra grega, quando fala ali que não era tempo, e esse tempo ela tem um significado. Ali fala que o Senhor Jesus ele julgou, né? E não pela aparência do fruto, né? Mas ele também ele julgou pela aparência que ela tinha essa árvore, mas não tinha nem broto de fruto. Mas ele não estava julgando a estação. Então o que Jesus queria dizer? Como até no Éden e outras árvores, quando se cresce, ela deveria corresponder com fruto. Essa árvore, ela não estava representando daquilo que tinha que ser, que é da vontade de Deus. Daquilo que Deus coloca a mão, Ele quer que venha dar fruto. Isso tanto foi para o povo de Israel, isso tanto é para a nação de hoje, isso é tanto para você que foi criado por Deus, tanto para uma menina de 15 anos de idade, tanto para uma criança recebendo ensinamento de um pai e mãe. Você nasceu para dar fruto, você nasceu para que você venha dar resultado. A vida chega ao enfado e cansaço, uma certa idade, mas você não veio do acaso, você não foi criado só para viver, né, por exemplo, sem apresentar coisas para a vida da pessoa. Muitos não conseguem, mas esse é o grande desejo do Senhor. Mas vamos continuar, que eu vou chegar no ponto onde eu quero falar. Então, uma árvore cheia de folhas, né, mas que estava sem frutos, é como se uma religião, como nos dias de hoje, que não apresenta vida, que não dá vida. Não adianta, por exemplo, ter folhas aquela árvore e ela, por exemplo, não tinha nem o broto do fruto. E isso tem acontecido nos dias de hoje também. Há muita aparência. Eu já vou dar um spoiler aqui de um ponto que eu quero tocar. A festa hoje está bonita, está bela. Thalita é uma bela menina. Todo investimento de forma simplória dos pais, da ajuda dos irmãos, tudo que foi feito, foi para que ela pudesse chegar nesse dia e ficar alegre, só por aparência, por dizer que fez um aniversário de 15 anos, ou para que possa dar fruto? Ou para que possa dar resultado para a sua vida? Eu não estou falando, até porque muitos aqui já me conhecem, pastor Mero não é religioso, eu não prego no contexto de que somos perfeitos, todo mundo aqui tem falha, mas você tem que procurar fazer o mais certo possível na sua vida. Você tem que procurar ter boa convivência, você tem que procurar ter um padrão de vida que venha a ser aprovada, você tem que ter um padrão de vida que você venha dar fruto na tua casa, você venha dar fruto no seu trabalho, porque por aí há muita aparência e pouco fruto. Não adianta viver desse jeito, não adianta. Igual gente, por exemplo, que não consegue pagar nem seu aluguel e tem um celular altamente caríssimo. Eu tenho um iPhone 17. A pessoa que não tem uma casa própria paga aluguel e ela tem um carro importado que não consegue nem pagar a peça do carro. Se escangalhar, o carro vai ficar lá. É praticamente isso que eu estou querendo dizer, trazendo pelo lado prático, trazendo uma aplicação, saindo um pouco aqui do contexto do que diz o próprio texto. Pessoas que ficam fazendo coisas para mostrar
como folha, aparência de fruto, mas na verdade não é. Igual você ficar fazendo festa para os outros. Entendeu? Igual, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui, a questão da seleção brasileira, o Brasil. Todo mundo sabe que o Brasil vai mal, em todos os contextos. Mas o pessoal ainda ficou torcendo, ainda contando. Até eu também estava torcendo. Mas você vê o vexame que foi. Foi a pior campanha da seleção brasileira até os dias de hoje. Entendeu? Sabe o que representou? Né? É o país do futebol, toda uma aparência. Isso é folha. Aparência de fruto. Iludiu um monte de gente que talvez ganharia a Copa do Mundo. Então é praticamente isso que eu estou querendo aplicar para cada um de nós. Não adianta querer viver de aparência. Não adianta querer botar a mão onde não pode alcançar. Minha filha, me desculpe, e eu preciso ser muito direto para a Thalita. Todo esforço, todo cuidado, né, dos seus pais, da sua mãe, pela sua vida, né, de uma festa de 15 anos de idade, que quase todas as meninas querem, ou querem passear, ou querem um grande presente, mas se caso a tua vida não der fruto, se caso você cair na ilusão de talvez entrar num relacionamento furado, de você não investir na sua vida, porque não importa onde você mora, não importa, pode soar até um pouco altivo isso, entendeu? Mas não é, eu só vou falar do que é fato. Eu sempre preguei sobre isso. Não importa onde você mora, importa o que você faz. Eu moro na Jebara, né, a igreja tem 26 anos, e eu moro na Jebara acho que quase 28 anos. A Luciana, ela nasceu aqui na Jebara, né, ela é índia, é da Jebara. Eu costumo dizer que ela é índia, que ela nasceu aqui, né? Eu vim morar aqui. Tudo que eu conquistei na minha vida, todos os lugares que eu conheci, seja até em outros países já, porque eu já fui, morando aonde? Na Jebara. Todo sustento da minha casa, da minha família, na Jebara. Eu quero ver apresentar fruto quando você está no lugar assim, quando é ermo, que ninguém dá valor. Quer ver uma coisa que falavam muito quando eu vim morar por Jebara? Que aqui nada dá certo, nada. Aqui a gente teve nossos 2 filhos, temos nosso carro, temos a nossa casa, temos aqui essa igreja que não é nossa, é para uso da pregação, para dar a palavra, mas não importa onde eu vim morar, importa são minhas atitudes. Mas você não pode, Thalita, aceitar com tudo que está sendo investido, pelo cuidado que teve até o dia de hoje, entendeu? De você daqui para frente não dar fruto. É praticamente isso, irmãos, que eu estou querendo aplicar para a vida de vocês. Todo mundo aqui tem suas lutas, todo mundo tem suas provas, mas a família, em especial a mãe, às vezes sempre é que sofre mais. É quando vê que o filho não toma o caminho. Às vezes tem pais, né, que às vezes até nem toma caminho bom, mas ele quer o melhor para o seu filho. Aí o filho pega, não dá fruto. Então, a aplicação principal é essa. Mas o que eu quero trazer para vocês de profundidade, para ensinamento para a vida de cada um de nós. Quando se fala do tempo nessa passagem, tem 2 conotações. Não está falando do Cronos. Cronos é o relógio, é o tempo normal. Mas aqui está falando do Kairos, o tempo da ciência de Deus agir. Sobre isso que Jesus estava falando. Ele estava falando que contra Israel ia chegar um tempo, eles tinham folha, aparência de dar fruto, eram religiosos, mas na verdade eles seriam o quê? Condenados pelo mau comportamento que tinham. Mas as figueiras na Judéia, elas tinham que dar ideia de fruto. Mas, por exemplo, Israel não estava pincelando isso, não estava dando essa ideia, não estava dando motivo para ter a aprovação de Deus. Às vezes acontece muito isso, que tem gente que infelizmente às vezes, Thalita, é fruto do meio. Porque a pessoa faz coisa errada ali, eu vou fazer também. É o fruto do meio. Em Israel, todas as religiões estavam todos contaminados. Meu grande desejo, Thalita, que você não venha a ser fruto do meio, que você venha a ter até uma carreira solo, amando todo mundo, sendo amigo de todos,
mas você precisa cuidar da tua vida, do seu futuro, do que você deseja, do que você pensa, no bom namoro, no bom esposo, lindos filhos, numa boa casa. Você pode pensar em tudo isso, dar fruto nessa vida, ao ponto que pessoas, quando olham para você, poxa, ou alguma menina que está aqui de repente, não vou nem olhar muito aqui para baixo para não estar dizendo que eu estou apontando, não é isso. Poxa, eu queria ter um aniversário, né, como Thalita está tendo. Está vendo? Você está tendo. De repente, alguma menina aqui está comentando isso. Entendeu? Então, você já está dando, por exemplo, não, você já está tendo da parte de Deus uma misericórdia sobre tua vida para que você venha ter mais frutos. Não se limita só daquilo que é fruto do meio, que é coisas pequenas, não. O mundo é muito amplo, é muito aberto. E se temer a Deus, meu Deus, aí que as coisas melhoram mais ainda. Mas continuando no texto, a árvore com folhas sem brotos prometia fruto, mas não se cumpria a promessa. Mas essa árvore tinha folhas, não apresentava que teria frutos. Viu logo em seguida do que Jesus falou. Quando eles estavam ali, saindo de Betânia, quando viu aquela árvore indo para Jerusalém, quando chegaram lá, entraram em Jerusalém, primeira coisa que aconteceu, está lá no texto, vocês podem acompanhar junto comigo, no versículo 12, né? Quando a gente fala do 12 ao 13, e logo em seguinte, no versículo 20 fala, e caminhando eles para amanhã, viram, antes, no versículo, quando ele entrou no templo, o Senhor. Aí fala no versículo 15, assim que chegou em Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas cobrando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas, das cadeiras que faziam comércio, vendiam pombas, e não permitindo que ninguém transportasse mercadoria pelo templo. Então o Senhor falou, olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, todos os povos, contudo, tem transformado em covil de ladrões. Então Jesus reprovou, falando daquela figueira, mas coitada da figueira daquela árvore, não estava falando dela, estava falando de Israel, religiosos. Hoje um monte de gente está falando que você está linda, entendeu? Mas essa lindeza, ela tem que dar continuidade, entendeu? Do que as pessoas venham falar de você, que seja você mesmo, entendeu? Não seja uma pessoa de máscara, não use máscara, não tenha vida dupla, não, mas seja você mesmo, entendeu, Thalita? No mundo, nunca seremos perfeitos no mundo corrompido, mas temos que procurar fazer, como falei, o mais certo possível. Então, mais um ato profético calculado contra os falsos profetas, como fala nesse versículo, no versículo 18, que os chefes e sacerdotes, mestres da lei, escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassinar, pois temiam que haja vista que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e a sua ministração. Eram religiosos, sacerdotes, e queriam matar Jesus, assassinos, e eram homens de Deus. Você está entendendo? Então só tinham folhas, só tinha aparência. E outra coisa também, tem outro extremo, tem gente que mora em lugares chiques, Icaraí, ou lugares, né? Mas também é só aparência, só folha. Vai ver a vida, entendeu? Então não importa onde você esteja, importa quem você vai ser como pessoa. E meu grande desejo, Thalita, é que você venha fazer a diferença. Faltou isso em Israel, foi reprovado por Jesus. O meu grande desejo, a minha oração, é que você venha ser aprovada pelo Senhor. Pregam de um jeito por aí que você é bênção, vai ter vitória, é isso, é aquilo, prometem coisas que não depende só da palavra dessas pessoas, depende do seu comportamento, depende do nosso comportamento. Tem gente que prega coisas que Jesus não manda pregar. Tem muitos pastores de igreja aí que pregam coisas que nem Jesus promete.
não faça a tua parte não. Eu fiz a minha parte. Eu, quando era jovem, 14 para 15 anos, eu tentei, estudei muito, porque meu avô queria que eu fosse da Marinha. Tentei 2 vezes para fuzileiro, Marinha Mercante, tentei para a Marinha, não consegui. 2 coisas que ele queria que eu fosse, era da Marinha e fosse pastor. Pastor me tornei, mas da Marinha não foi, porque foi da vontade de Deus. Então meu grande desejo, Thalita, é isso. Você tome posse, estude, procure, sabe, ter conhecimento, procura ser inteligente, para que você possa fazer diferença aonde que você ande. Olha, gente, eu teria tanta passagem maravilhosa para ler para vocês. Quando você pega Jeremias 8,13, quando diz nesse texto assim, ó: eis que recolher a colheita deles e conferir os frutos, afirma o Senhor. Entretanto, não existem mais uvas na videira, nem mais figo na figueira. A folhagem perdeu o viço, né? E se deixou secar. O que lhes concedi será retirado deles. Ainda tem uma palavra ainda profética de Oséias 9:10. Ainda tem uma palavra ainda, fala de Miqueias capítulo 7, versículo 1. Fala de coisas que iriam acontecer contra Israel. Mas só que agora, para encerrar a palavra, minha filha, no versículo 20, quando você pega nesse texto de Marcos 11, aí eles voltaram, saíram de Jerusalém. Aí quando eles voltaram, no versículo 20, e caminhando eles pela manhã, no outro dia seguinte pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Aí Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoou, ela secou. Sabe o que é isso? Para se derrubar, Thalita, para acabar com a sua vida, eu não assopro, é rápido. Vocês jovens, cuidado com o que oferecem, com os vícios. Está achando que é legal, que é onda, está achando que é simples, não é simples não, porque a morte pode vir a qualquer momento. Para Israel veio a morte espiritual. A figueira, ela secou de imediato, porque olha, para estar bem, para vencer na vida, para ter conhecimento, para fazer o que é certo, leva tempo, custa, e não é fácil. Agora, para cair, basta uma besteira. Olha só para esse pessoal que está te olhando aí. Se cada um deles aqui pudesse voltar atrás de besteira que já fizeram na vida, olha também para mim, se pudesse, eu voltaria atrás, como cada um deles aqui. Mas não tem como. Mas a misericórdia, a graça de Deus ainda está manifestada para cada um de nós. Como também tem a promessa para Israel. Então, temos que entender, ele chorou ao entrar em Jerusalém, por não conhecerem o discernimento, a chegada do reino de Deus, como em Lucas 19:14, mostra a incompetência deles, de não entender o tempo de Deus, o kairós de Deus. É isso que Jesus estava falando, e teve uma rapidez ao secar a figueira. Não é o tempo dos homens, agricultura, não é nada disso que ele está falando, ele está falando do tempo de Deus, e esse tempo de Deus que você tem que procurar. Ora, fala assim: Senhor, que tudo seja feito conforme a sua vontade para na minha vida. Eu fico feliz, eu conheço vários casos de moças que estudaram. A gente conhece pessoas que moram nos Estados Unidos, a gente conhece pessoas que estão na Europa. Já teve caso de Gebara, de pessoas daqui que hoje estão na Europa, estão bem financeiramente, produzem, casou bem, entendeu? O futuro. Israel vai ter. Só que aqui, quando fala a palavra, para nós seres humanos, às vezes nós não temos uma segunda chance. Abrace, pegue essa oportunidade que Deus te dá a vida, para que você possa fazer essa vida valer a pena. Thalita, a sua vida tem que valer a pena. Meus amigos, vocês estão aqui ouvindo nesse aniversário de 15 anos, faça a sua vida valer a pena. Israel, naquele momento, não estava fazendo a vida deles
valia a pena e tomou a condenação de Jesus. Israel ainda vai ter ainda uma oportunidade, que isso vai acontecer, mas o meu grande desejo é que isso aconteça. E muitos estão vivendo desse jeito, os casamentos falidos estão se separando. Você quer ver uma coisa que acontece no casamento? Uma coisa que se preocupava muito no passado, com as cerimônias, se lembra? Festa de casamento que tinha que dar comida para o povo. Hoje em dia está até mudando um pouco, combina, vai todo mundo para o restaurante, cada um paga a sua conta. Muito glamour, gastava valores que não podia, logo depois se separa, logo depois vem divórcio. É isso que eu estou querendo dizer. Não adianta muita folha, não adianta muita aparência, se caso você não cumprir a tua parte. Amém? Que Deus abençoe sua vida com essa palavra, que a vontade, com certeza, das pessoas, elas querem o nosso bem, mas nós somos a única pessoa que podemos fazer primeiro por nós mesmos. Amém? Que Deus abençoe a todos com essa palavra e que você venha apresentar frutos, e que você venha ser aprovado pelo Senhor. Vamos aplaudir pela palavra do Senhor Jesus. Amém?